Você já sentiu como se a dor estivesse falando mais alto do que qualquer promessa? Como se o silêncio de Deus fosse mais pesado do que o barulho das orações que você faz todos os dias? Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que a fé não desaparece, mas fica cansada. Em que o coração ainda acredita, mas a alma sangra. E a pergunta que ecoa, mesmo que você não a diga em voz alta, é simples e profunda. Onde está a graça de Deus quando tudo dói? Onde está Deus quando a perda chega, quando a espera se prolonga, quando a culpa pesa, quando a esperança parece distante demais para ser tocada? Nós somos ensinados, muitas vezes, a procurar a graça apenas nos momentos de vitória, nos dias bons, nas respostas rápidas e nas soluções imediatas. Mas e quando nada disso acontece? E quando a resposta não vem? E quando o milagre parece atrasado? Será que a graça desapareceu? Ou será que nós perdemos a capacidade de enxergá-la? Hoje, este vídeo não é apenas mais um conteúdo bíblico. É um convite. Um convite para mudar o olhar, para aprender a perceber que a graça de Deus não se manifesta apenas quando tudo está bem, mas também, e muitas vezes principalmente, quando tudo parece desabar. O capítulo 7 do Evangelho de Lucas nos confronta com uma verdade desconcertante. Deus não espera a dor acabar para se revelar. Ele se manifesta no meio dela. Ele caminha por territórios de sofrimento, de dúvida, de perda e de vergonha, revelando uma graça que não depende de merecimento, não exige discursos perfeitos e não se afasta da fragilidade humana. Lucas 7 nos ensina que a graça não é um conceito teológico distante, mas uma presença viva, que se move em direção a corações quebrados. Talvez você tenha aprendido que fé é nunca questionar, nunca duvidar, nunca se sentir fraco. Mas e se a verdadeira fé for continuar caminhando mesmo sem entender? E se a graça de Deus não estiver apenas no final feliz, mas no processo, no caminho, no encontro silencioso entre a dor humana e o amor divino? Este vídeo vai te levar a refletir sobre como enxergar a ação de Deus quando os sentimentos são confusos, quando a espera machuca e quando as respostas parecem incompletas. Aqui você não vai encontrar frases vazias ou promessas superficiais. Você vai encontrar um chamado à maturidade espiritual. Um convite para enxergar que a graça de Deus não ignora a dor, mas a atravessa. Que ela não nega o sofrimento, mas o ressignifica. Que ela não se afasta da fraqueza, mas se revela nela. Se você já se perguntou se Deus ainda se importa, se já sentiu que sua fé está sendo testada além do limite, este conteúdo é para você. Fique até o final, porque o que Lucas 7 nos revela pode transformar completamente a forma como você lida com o sofrimento, com a espera e até com as suas dúvidas. Talvez hoje você não precise de uma resposta imediata. Talvez você precise de um novo olhar. E é exatamente isso que vamos buscar juntos, aprender a enxergar a graça de Deus em meio à dor. Quando falamos da graça que se aproxima da dor, precisamos abandonar a ideia de um Deus distante, indiferente ou preso a templos e rituais. A mensagem central que emerge com força aqui é que a graça de Deus não observa o sofrimento de longe, ela se move em direção a ele. A dor humana não afasta Deus, ao contrário, parece ser exatamente o lugar onde ele decide se manifestar com mais clareza. Muitas pessoas acreditam que precisam estar fortes, espiritualmente organizadas ou emocionalmente estáveis para serem alcançadas por Deus. Mas a graça que se revela neste ponto nos confronta com uma verdade diferente. Deus te aproxima quando já não temos forças para ir até Ele. A dor tem a capacidade de nos isolar. Ela nos fecha em nós mesmos, nos faz sentir invisíveis, esquecidos, como se ninguém pudesse realmente compreender o que estamos vivendo. É justamente nesse cenário que a graça se revela como movimento. Deus não espera que a dor seja explicada, nem exige que ela seja justificada. Ele se aproxima sem discursos longos, sem exigências prévias, sem condições. A graça se manifesta antes do entendimento, antes da superação, antes até mesmo da fé plenamente estruturada. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossa relação com Deus, porque nos mostra que não somos nós que atraímos a graça pelo nosso desempenho espiritual, mas é a graça que nos encontra na nossa fragilidade. Existe algo profundamente transformador em compreender que Deus vê a dor.
Não apenas a dor coletiva, mas a sua dor, específica, silenciosa, aquela que você talvez nunca conseguiu colocar em palavras. A graça que se aproxima não ignora lágrimas, não minimiza perdas e não espiritualiza o sofrimento de forma superficial. Ela reconhece a dor como real, legítima e digna de atenção. Muitas feridas permanecem abertas não porque Deus esteja ausente, mas porque aprendemos a esconder nossa dor, acreditando que ela nos desqualifica espiritualmente. A graça, porém, nos revela o oposto. É justamente a dor que nos torna humanos diante de Deus, não invisíveis. Quando a graça se aproxima, ela quebra a lógica da indiferença. Em um mundo acostumado a seguir em frente, a ignorar o sofrimento alheio e a exigir rapidez na recuperação emocional, a graça de Deus desacelera. Ela para, ela vê, ela se importa. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da pressão social. A graça não apressa processos internos nem força curas emocionais. Ela respeita o ritmo da alma ferida. E isso é libertador, porque nos permite existir diante de Deus sem máscaras, sem performances e sem a obrigação de parecer bem quando, na verdade, estamos quebrados por dentro. A graça que se aproxima da dor também nos confronta com nossos próprios preconceitos espirituais. Muitas vezes, acreditamos que certos tipos de sofrimento são consequência direta de erros pessoais, falta de fé ou escolhas equivocadas. Mas quando entendemos essa graça em ação, somos levados a rever esse julgamento. Deus não chega a acusar, mas a restaurar. Ele não chega apontando falhas, mas oferecendo presença. E muitas vezes, essa presença é mais poderosa do que qualquer resposta imediata. Há dores que não precisam de explicação naquele momento, precisam de companhia. E a graça se revela exatamente assim, como um Deus que não abandona o caminho quando ele se torna pesado demais. Ao compreender que a graça se aproxima da dor, começamos a perceber que Deus não está apenas interessado em resolver situações, mas em caminhar conosco enquanto elas ainda estão abertas. Isso muda a forma como oramos, a forma como esperamos e até a forma como lidamos com o silêncio divino. O silêncio muitas vezes não é ausência, mas proximidade sem palavras. A graça nem sempre se manifesta com grandes sinais visíveis, mas com uma presença constante, que sustenta quando tudo parece instável. Ela se aproxima para nos lembrar que não estamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos assim. Essa graça também nos ensina algo profundo sobre empatia. Quando somos alcançados por um Deus que se aproxima da dor, somos chamados a refletir esse mesmo movimento na vida de outras pessoas. Passamos a entender que estar presente é muitas vezes mais importante do que oferecer respostas prontas. A graça que nos encontra na dor nos transforma em instrumentos de graça na dor do outro. Ela nos ensina a enxergar o sofrimento com mais sensibilidade, menos julgamento e mais compaixão. Por fim, compreender a graça que se aproxima da dor nos liberta da falsa ideia de que precisamos esperar a tempestade passar para sermos amados por Deus. A graça não chega depois que tudo se resolve, ela chega no meio do caos. Ela não exige ordem para se manifestar, ela entra na desordem e começa ali um processo de restauração que nem sempre é imediato, mas é profundamente real. E é nesse encontro entre a dor humana e a presença divina que começamos pouco a pouco a enxergar que a graça sempre esteve mais perto do que imaginávamos. Quando falamos da graça que ultrapassa expectativas, entramos em um território onde nossas previsões espirituais deixam de funcionar. Somos naturalmente inclinados a acreditar que Deus age dentro de certos padrões previsíveis, respondendo conforme aquilo que julgamos lógico, justo ou merecido. Criamos, mesmo sem perceber, um roteiro mental de como a graça deveria se manifestar, quando, como e por meio de quem. No entanto, a graça de Deus não se submete às nossas estruturas. Ela rompe esquemas, atravessa fronteiras e se revela de maneiras que desafiam profundamente nossas certezas. A dor, muitas vezes, intensifica nossas expectativas. Quando estamos sofrendo,
Queremos respostas claras, intervenções rápidas, sinais evidentes. Esperamos que Deus haja de acordo com o nosso entendimento de urgência e necessidade. Mas a graça que ultrapassa expectativas nos ensina que Deus não está limitado àquilo que conseguimos imaginar. Ele age além do que pedimos, além do que planejamos e, muitas vezes, além do que julgamos possível. Isso não significa indiferença divina, mas soberania graciosa. Deus não ignora nossa dor. Ele a envolve em um propósito maior do que nossa visão alcança naquele momento. Essa graça nos confronta com a ideia de controle. Grande parte da nossa frustração espiritual nasce da tentativa de controlar o agir de Deus. Queremos determinar o método, o tempo e o resultado. Mas quando a graça ultrapassa expectativas, somos forçados a admitir que Deus não cabe nas nossas fórmulas. Ele não responde sempre da maneira mais óbvia, nem se move apenas pelos caminhos que consideramos corretos. E isso pode ser desconcertante, porque exige confiança, em vez de compreensão total. Exige fé, que não se apoia apenas no que faz sentido, mas no caráter de Deus. A graça que ultrapassa expectativas também rompe barreiras que nós mesmos levantamos, barreiras culturais, religiosas, emocionais e até morais. Muitas vezes, sem perceber, delimitamos quem pode ou não ser alcançado, quem merece ou não atenção divina, quem está dentro ou fora do alcance da graça. Mas quando essa graça se manifesta, ela expõe a fragilidade desses limites. Deus age em lugares inesperados, através de pessoas improváveis e em circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Isso nos ensina que a graça não é propriedade de um grupo, de uma tradição ou de um nível espiritual, mas expressão do amor soberano de Deus. Outro aspecto profundo dessa graça é que ela frequentemente se revela de forma simples, quando esperávamos algo grandioso, ou de forma silenciosa, quando esperávamos barulho. Criamos a expectativa de manifestações extraordinárias, mas Deus muitas vezes escolhe agir de maneira discreta, porém eficaz. A graça ultrapassa expectativas justamente porque não precisa se encaixar no espetáculo. Ela transforma sem alarde, restaura sem anúncios e sustenta sem chamar a atenção. E, paradoxalmente, é essa simplicidade que a torna ainda mais poderosa. Essa realidade nos leva a um ponto essencial: aprender a discernir a graça mesmo quando ela não corresponde ao que imaginávamos. Isso exige maturidade espiritual. Exige sensibilidade para perceber que Deus pode estar agindo de forma diferente daquilo que pedimos, mas não menos amorosa. Muitas respostas divinas não vêm na forma de soluções imediatas, mas de força para continuar, de paz no meio da confusão, de clareza gradual em meio à incerteza. A graça ultrapassa expectativas porque responde muitas vezes não ao nosso pedido superficial, mas à nossa necessidade mais profunda. Quando compreendemos isso, nossa relação com Deus começa a mudar. Passamos a orar menos tentando convencer Deus a agir de determinada forma e mais buscando alinhar nosso coração ao dele. A graça deixa de ser algo que tentamos administrar e passa a ser algo que aprendemos a receber. E receber graça exige humildade, porque significa reconhecer que não temos todas as respostas e que nossas expectativas, por mais sinceras que sejam, são limitadas. A graça que ultrapassa expectativas também redefine o conceito de vitória. Muitas vezes associamos a ação de Deus à remoção imediata da dor ou à resolução completa do problema. Mas a graça nos ensina que vitória, em muitos casos, é permanecer de pé quando imaginávamos cair, é não perder a fé quando tudo apontava para o desânimo, é continuar caminhando mesmo sem enxergar claramente o próximo passo. Deus pode não mudar imediatamente as circunstâncias, mas muda profundamente a forma como as enfrentamos, e essa mudança interior é por si só uma manifestação poderosa da graça. Por fim, essa graça nos convida a confiar em um Deus que é maior do que nossas expectativas e mais bondoso do que nossas melhores projeções.
Ela nos chama a descansar no fato de que Deus vê o todo, enquanto nós vemos fragmentos. O que hoje parece confuso pode, no tempo certo, revelar um cuidado que não conseguimos perceber agora. A graça que ultrapassa expectativas nos ensina que Deus não apenas responde, Ele surpreende. E muitas vezes é justamente nessa surpresa que descobrimos que Ele esteve agindo desde o início, de formas que jamais teríamos imaginado. Chegamos a um ponto delicado e profundamente humano: a dúvida. Poucas experiências são tão silenciosamente dolorosas quanto perceber que a fé, antes firme, agora convive com perguntas. A dúvida não costuma chegar de forma abrupta. Ela se infiltra aos poucos, especialmente quando a dor se prolonga, quando a espera se torna cansativa e quando as respostas parecem não vir. É nesse território frágil que o clímax desta mensagem se revela com força. A graça de Deus não se retira quando surgem as perguntas. Ela permanece. Existe uma ideia equivocada, mas muito difundida, de que a dúvida é o oposto da fé, como se questionar fosse sinônimo de fracasso espiritual. No entanto, quando olhamos com honestidade para a experiência humana, percebemos que a dúvida muitas vezes nasce exatamente onde a fé é mais levada a sério. Quem não se importa não questiona. Quem não espera nada não se decepciona. A dúvida surge quando há expectativa, quando há entrega, quando há desejo genuíno de compreender. E a graça de Deus, longe de rejeitar esse estado, se aproxima dele com paciência e misericórdia. A dor prolongada tem o poder de desgastar nossas certezas. O que antes era convicção começa a parecer distante. Promessas que um dia trouxeram conforto agora parecem ecoar em um espaço vazio. Nesse cenário, muitas pessoas se sentem culpadas por duvidar. Tentam esconder suas perguntas, acreditando que Deus só se relaciona com fé inabalável. Mas a graça que permanece na dúvida nos revela um Deus que não exige uma fé perfeita para continuar presente. Ele permanece mesmo quando nossa confiança está trêmula, mesmo quando nossas orações se transformam mais em suspiros do que em palavras. A graça de Deus não se mede pela intensidade da nossa certeza, mas pela constância do seu amor. Essa verdade muda completamente a forma como enxergamos a dúvida. Ela deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um espaço onde Deus também pode agir. A dúvida não anula a fé. Muitas vezes, ela a amadurece. Ela nos obriga a ir além de respostas prontas, além de fórmulas decoradas, além de uma espiritualidade superficial. A graça permanece justamente para nos conduzir a uma fé mais profunda, mais honesta e mais enraizada no caráter de Deus, não apenas nas circunstâncias favoráveis. Há momentos em que Deus não responde às nossas perguntas da forma que esperamos, e isso pode ser frustrante. Mas a ausência de explicações não significa ausência de cuidado. Muitas vezes, Deus responde com presença, não com argumentos. Ele se faz próximo quando o entendimento falha. A graça que permanece na dúvida sustenta quando não conseguimos compreender. Ela nos lembra que fé não é ter todas as respostas, mas continuar caminhando mesmo quando elas faltam. Esse é o ponto de tensão máxima. Continuar ou desistir? Confiar ou se afastar? Crer ou se fechar? E é exatamente aí que a graça se revela de forma mais poderosa. Porque ela não se impõe, não força, não ameaça, ela convida. Um convite silencioso para permanecer, mesmo com perguntas. Para continuar, mesmo sem clareza total. Para confiar, não no que vemos, mas em quem caminha conosco. A graça que permanece na dúvida também nos liberta da necessidade de aparentar força o tempo todo. Ela nos permite ser sinceros diante de Deus, expor nossas inquietações, confessar nossos medos e admitir nossas incertezas. Deus não se escandaliza com nossas perguntas difíceis. Ele não se afasta quando expressamos confusão. Pelo contrário, ele se aproxima de um coração honesto.
A graça não exige máscaras, ela acolhe a verdade do que somos naquele momento. Esse tipo de graça nos ensina que a fé não é uma linha reta, mas um caminho com curvas, altos e baixos, avanços e pausas. Há momentos de clareza e momentos de neblina, e mesmo na neblina, Deus continua presente. A graça permanece quando não conseguimos ver o próximo passo, quando o futuro parece incerto e quando o passado pesa. Ela nos sustenta no intervalo entre a promessa e o cumprimento, entre a pergunta e a resposta. No clímax desta reflexão, somos confrontados com uma escolha profunda: fugir da dúvida ou permitir que Deus nos encontre nela. A graça que permanece nos convida a não abandonar a caminhada apenas porque o caminho se tornou difícil de entender. Ela nos lembra que Deus não é frágil diante de nossas perguntas. Nossa fé pode vacilar, mas o caráter de Deus permanece firme. Por fim, essa graça nos conduz a um lugar de descanso. Não o descanso de quem entende tudo, mas o descanso de quem confia em meio à incerteza. A dúvida pode continuar existindo, mas já não domina, porque a graça permanece. E quando a graça permanece, mesmo na dúvida, descobrimos que Deus está mais perto do que imaginávamos, sustentando cada passo, mesmo quando caminhamos com perguntas no coração. A graça que restaura a identidade toca em uma das feridas mais profundas da alma humana, a perda de quem acreditamos ser. A dor, o erro, a rejeição e o julgamento constante têm o poder de nos reduzir a rótulos. Com o tempo, deixamos de nos enxergar como pessoas completas e passamos a nos definir por falhas, quedas, traumas ou expectativas quebradas. É nesse cenário que a graça de Deus se revela não apenas como perdão, mas como reconstrução interior. Ela não vem apenas para aliviar a culpa, mas para devolver identidade. Muitas pessoas carregam uma imagem distorcida de si mesmas, construída a partir de vozes externas que apontaram erros, lembraram fracassos e reforçaram limites. Essas vozes acabam se tornando internas, moldando a forma como nos vemos e como acreditamos que Deus nos vê. A graça que restaura a identidade rompe com essa narrativa. Ela nos confronta com uma verdade transformadora. Deus não nos define pelo pior momento da nossa história, mas pelo propósito que Ele colocou em nós. A identidade, aos olhos de Deus, não é um reflexo do passado, mas uma expressão do seu amor criador e redentor. Essa graça atua de forma profunda, porque não ignora a realidade do pecado, da culpa ou da vergonha, mas também não permite que eles tenham a palavra final. Muitas vezes, a dor emocional está ligada não apenas ao que fizemos ou ao que nos fizeram, mas à maneira como isso passou a nos definir. A graça entra exatamente nesse ponto sensível. Ela separa quem somos daquilo que aconteceu conosco. Ela afirma que nossas falhas não anulam nosso valor e que nossos erros não esgotam nossa história. A restauração da identidade começa quando entendemos que Deus nos vê por inteiro. Ele não enxerga apenas fragmentos quebrados, mas o ser completo, ainda que ferido. A graça nos convida a sair do lugar de acusação constante e a entrar em um processo de cura que envolve verdade, arrependimento e, sobretudo, aceitação. Não a aceitação passiva do erro, mas a aceitação do amor de Deus que nos chama à transformação sem nos humilhar. Um dos efeitos mais devastadores da perda de identidade é a vergonha. A vergonha nos esconde, nos silencia e nos convence de que não somos dignos de proximidade, de comunhão ou de recomeço. A graça que restaura a identidade confronta diretamente essa vergonha. Ela nos chama para fora das sombras. Ela nos permite olhar para Deus sem medo de rejeição. Ao restaurar a identidade, a graça nos devolve a coragem de existir plenamente diante dele, sem máscaras, sem defesas e sem a necessidade de provar valor.
Essa restauração também redefine nossa relação com os outros. Quando somos marcados por uma identidade ferida, passamos a viver tentando compensar, agradar ou nos esconder. A graça, porém, nos liberta dessa prisão emocional. Ela nos lembra que nosso valor não depende da aprovação alheia, mas daquilo que Deus declara a nosso respeito. Isso gera uma mudança profunda na forma como nos posicionamos no mundo. Deixamos de agir movidos pela carência e passamos a agir a partir da convicção de quem somos em Deus. A graça que restaura a identidade também cura a relação que temos conosco mesmos. Muitas pessoas conseguem acreditar no perdão de Deus, mas não conseguem se perdoar. Continuam presas a lembranças, a erros antigos e a uma autoimagem quebrada. A graça vai além do perdão jurídico, ela promove reconciliação interior. Ela nos ensina a olhar para nós mesmos com a mesma misericórdia que Deus nos oferece. Esse processo não acontece de forma instantânea, mas é profundamente libertador. A identidade restaurada não apaga o passado, mas o coloca no lugar certo, como parte da história, não como definição do valor. Outro aspecto essencial dessa graça é que ela não apenas restaura o que foi perdido, mas revela quem sempre fomos aos olhos de Deus. Antes mesmo das quedas, das rejeições e das dores, já havia um olhar divino que nos chamava pelo nome. A graça nos reconecta com essa verdade original. Ela nos lembra que fomos criados para relacionamento, para propósito e para vida plena. Mesmo quando a história nos marcou de forma negativa, a graça reescreve o significado dessas marcas. Ao restaurar a identidade, a graça também nos chama à responsabilidade de viver de acordo com essa nova realidade. Não como um peso, mas como um convite. Viver a partir de uma identidade restaurada significa alinhar atitudes, escolhas e relacionamentos com aquilo que Deus declara sobre nós. Não é perfeição, mas coerência. Não é ausência de falhas, mas compromisso com o processo de transformação. Por fim, a graça que restaura a identidade nos conduz a um lugar de paz. Uma paz que não depende da aprovação externa, nem da negação do passado, mas da certeza de que somos vistos, conhecidos e amados por Deus. Quando entendemos quem somos nele, a dor perde o poder de nos definir. As falhas deixam de ser sentenças e a vida, mesmo marcada por cicatrizes, passa a ser vivida a partir de uma identidade curada, firmada na graça que não apenas perdoa, mas restaura profundamente. Trazer essa mensagem para os dias de hoje exige honestidade, porque embora o contexto seja diferente, a dor humana continua a mesma. As formas mudaram, os cenários mudaram, mas o coração humano continua lidando com perdas, frustrações, dúvidas, culpas e silêncios que parecem difíceis de suportar. A graça de Deus não pertence a um tempo específico da história. Ela atravessa gerações e se manifesta hoje com a mesma força, no meio da vida comum, no ritmo acelerado, nas pressões emocionais e nas batalhas silenciosas que quase ninguém vê. Hoje, a dor muitas vezes não se apresenta de forma visível. Ela se esconde atrás de sorrisos nas redes sociais, de rotinas aparentemente organizadas e de discursos que dizem "está tudo bem", quando na verdade não está. Muitas pessoas vivem uma fé cansada, sobrecarregada por expectativas irreais, comparações constantes e uma cobrança interna para serem espiritualmente fortes o tempo todo. A aplicação dessa mensagem começa exatamente aqui. Reconhecer que Deus continua se aproximando da dor real, não da versão editada da nossa vida. Ele não se move em direção à aparência de equilíbrio, mas ao coração que clama, mesmo que em silêncio. Nos dias de hoje, a graça de Deus precisa ser enxergada no cotidiano, no trabalho que desgasta, nas relações que machucam, nas contas que não fecham, nos diagnósticos que assustam, nas orações que parecem não ser respondidas. A graça não está apenas nos grandes eventos, mas nos pequenos sustentos diários. Está na força para levantar mais um dia, na lucidez em meio à confusão,
na paz que surge sem explicação lógica. Muitas vezes, esperamos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, mas Ele começa mudando nossa capacidade de atravessá-las sem perder a fé. Aplicar essa verdade hoje também significa revisar a forma como lidamos com a dúvida. Em um mundo que valoriza respostas rápidas e certezas absolutas, admitir que temos perguntas pode parecer sinal de fraqueza, mas a graça continua nos alcançando mesmo quando não temos todas as respostas. Deus não se afasta porque questionamos. Ele se aproxima para nos ensinar a confiar além da compreensão. Nos dias atuais, confiar em Deus muitas vezes significa continuar obedecendo, amando e caminhando mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Essa aplicação também nos desafia a olhar para nós mesmos com mais misericórdia. Vivemos em uma cultura que aponta erros, cancela pessoas e reduz identidades a falhas. A graça de Deus, porém, nos chama a viver a partir de uma identidade restaurada. Isso significa não permitir que o passado, os fracassos ou as opiniões alheias definam quem somos. Hoje, Deus continua dizendo que somos mais do que aquilo que fizemos ou do que fizeram conosco. Aplicar essa verdade é escolher viver com base no que Deus declara, não no que a dor gritou. Trazer essa mensagem para os dias de hoje também transforma a maneira como nos relacionamos com o sofrimento dos outros. Em vez de julgarmos, aprendemos a nos aproximar. Em vez de oferecermos respostas prontas, aprendemos a oferecer presença. A graça que recebemos se torna graça compartilhada. Em um mundo cada vez mais individualista e apressado, ser instrumento da graça de Deus significa parar, ouvir, acolher e caminhar junto. Às vezes, a maior expressão da graça não é uma palavra, mas a disposição de estar ao lado. No contexto atual, aplicar essa mensagem é também redefinir o sucesso espiritual. Não se trata de ausência de dor, mas de permanência na fé. Não se trata de uma vida sem crises, mas de um coração que aprende a enxergar Deus mesmo dentro delas. A graça nos dias de hoje nos ensina que amadurecer espiritualmente não é deixar de sofrer, mas aprender a sofrer sem perder a esperança. É compreender que Deus continua trabalhando mesmo quando não percebemos resultados imediatos. Por fim, trazer essa verdade para a nossa realidade é um convite pessoal, um convite para olhar para a própria vida e perguntar: onde eu deixei de enxergar a graça porque a dor falou mais alto? Onde eu me fechei achando que Deus havia se afastado, quando na verdade Ele estava mais próximo do que nunca? Hoje, assim como ontem, a graça de Deus continua disponível. Ela continua se aproximando, ultrapassando expectativas, permanecendo na dúvida e restaurando identidades. A aplicação prática dessa mensagem é simples, mas profunda. Abrir os olhos, o coração e a vida para perceber que mesmo nos dias mais difíceis, a graça de Deus ainda está presente, sustentando, guiando e transformando. Chegar ao final dessa reflexão não significa encerrar o assunto, mas abrir um espaço de silêncio interior, um silêncio necessário para que tudo o que foi dito encontre lugar no coração. Porque falar sobre a graça de Deus em meio à dor não é apenas um exercício de entendimento, é um convite à transformação. Ao longo dessa caminhada, aprendemos que a graça se aproxima, ultrapassa expectativas, permanece na dúvida e restaura identidades. Mas agora a pergunta não é mais teológica, ela é pessoal. O que você vai fazer com tudo isso? Talvez você tenha percebido que por muito tempo enxergou Deus apenas através do prisma da dor. Talvez acreditou que o sofrimento era sinal de abandono, que o silêncio era rejeição, que a espera era descaso. Mas hoje a palavra nos confronta com uma verdade libertadora. Deus nunca esteve distante. A graça não falhou. O que muitas vezes faltou foi um novo olhar, um olhar capaz de perceber que Deus continua agindo mesmo quando não entendemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece parado. A conclusão dessa mensagem não é uma promessa de que a dor desaparecerá imediatamente. Não seria honesto nem bíblico afirmar isso. A conclusão é mais profunda.
É a certeza de que a dor não tem autoridade para definir quem Deus é, nem quem você é. A graça de Deus não é frágil, não é temporária e não depende do seu desempenho espiritual. Ela permanece firme, constante e acessível, mesmo nos dias mais difíceis. Quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. A dor continua existindo, mas já não governa. As perguntas continuam surgindo, mas já não paralisam. A caminhada continua, mas agora com esperança. Essa reflexão também nos chama à responsabilidade de viver de maneira diferente. Se a graça nos alcançou na dor, somos chamados a refletir essa mesma graça no mundo. Em um tempo marcado por julgamentos rápidos, cancelamentos e falta de empatia, viver a graça é um ato de resistência espiritual. É escolher amar quando seria mais fácil condenar. É escolher ouvir quando seria mais simples ignorar. É escolher permanecer quando tudo convida à desistência. A graça que transforma o coração também transforma nossas atitudes. Neste ponto final, Deus não está exigindo respostas perfeitas, mas uma postura sincera. Ele não pede que você entenda tudo, apenas que confie o suficiente para dar o próximo passo. Talvez esse próximo passo seja uma oração simples. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja se permitir recomeçar. A graça não impõe um caminho único, mas sempre convida ao movimento, à vida, à esperança. Agora, essa mensagem precisa ir além deste vídeo, e aqui entra a sua participação. Se essa reflexão falou com você, não deixe que ela termine aqui. Curta este vídeo não como um gesto automático, mas como um sinal de que essa palavra encontrou espaço no seu coração. Ao curtir, você ajuda outras pessoas que também estão vivendo momentos de dor a serem alcançadas por essa mensagem de graça. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um tempo difícil. Às vezes a pessoa não precisa de conselhos, apenas de uma palavra que lembre que Deus ainda está presente. Sua atitude pode ser o canal pelo qual a graça chega a alguém hoje. Inscreva-se no canal se você deseja continuar aprofundando sua fé, refletindo sobre a palavra e aprendendo a enxergar Deus de forma mais sensível e real no dia a dia. Este espaço existe para caminhar junto, sem julgamentos, sem respostas prontas, mas com verdade e esperança. E antes de sair, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Mesmo na dor, eu escolho confiar na graça de Deus. Essa declaração não é para os outros, é para você mesmo. Um lembrete público de uma decisão interior. Que você saia daqui com o coração mais leve, não porque tudo se resolveu, mas porque agora você sabe que não caminha sozinho. A graça de Deus continua operando, continua sustentando, continua chamando. E mesmo em meio à dor, ela permanece sendo suficiente.